Qual é o lastro do dinheiro? O que garante o valor das nossas moedas e notas? Durante séculos, o dinheiro esteve diretamente vinculado a bens tangíveis como o ouro e a prata, o que ajudava as pessoas a confiar no valor das moedas que utilizavam no comércio e no cotidiano. No sistema monetário atual, o que garante o valor do dinheiro não é mais o ouro ou qualquer outro recurso físico, mas sim a confiança no sistema que o emite. A confiança é, sem dúvida, o maior ativo que garante o valor das moedas fiduciárias. Mas por que isso acontece? Por que é possível que o dinheiro que usamos todos os dias não tenha um lastro físico e ainda assim funcione? Primeiramente, o que é lastro? Lastro é o valor ou ativo que sustenta uma moeda ou ativo financeiro. Antigamente, o lastro da moeda era o próprio objeto em si, ou seja, o valor da moeda estava diretamente relacionado ao valor do material que a compunha. O ouro, por exemplo, sempre foi uma escolha popular devido às suas propriedades químicas e físicas excepcionais. É raro, durável, fácil de moldar e, acima de tudo, tem um valor intrínseco que todos reconheciam. Além do ouro, outros itens também serviram como lastro em diferentes culturas, como os colares de conchas, que eram valorizados por sua beleza e raridade. Um exemplo notável são as conchas de Curry, usadas como moeda em várias partes do mundo, especialmente na África e na Ásia. No entanto, antes de haver moedas e sistemas monetários formais, o comércio era baseado no escambo, onde as pessoas trocavam bens e serviços de acordo com suas necessidades imediatas. Nesse sistema, o valor de um objeto era subjetivo e dependia de como ele era visto por cada indivíduo, sem uma unidade de medida fixa. Como vimos no vídeo Por que o Bitcoin é a evolução do dinheiro, o escambo ficou obsoleto e o dinheiro surgiu como intermediário nas negociações diversas entre indivíduos. O link do vídeo está aqui na descrição. Durante séculos, a moeda lastreada em ouro foi vista como uma garantia de que o valor da moeda era real e sólido. Quando você possuía uma moeda de ouro, sabia que ela tinha valor devido à quantidade de ouro que representava. Contudo, o ouro tinha suas limitações. Ele era difícil de transportar em grandes quantidades, não podia ser facilmente fracionado para transações menores e, mais importante, sua pureza exigia equipamentos especializados para verificação. Além disso, guardar grandes quantidades de ouro demandava medidas de segurança rigorosas. Com o tempo, as populações perceberam que, embora o ouro fosse seguro, ele não atendia às necessidades de um sistema monetário em expansão. Era necessário algo mais flexível. Surgiram então os bancos na Idade Média, funcionando inicialmente como casas de câmbio e instituições de custódia, onde comerciantes guardavam seus bens preciosos. Esses bancos começaram a emitir cartas de posse, documentos simples que garantiam a posse de um determinado valor guardado. Essas cartas passaram a ser aceitas como forma de pagamento, porque as pessoas confiavam que poderiam resgatar o valor representado por elas. Esse foi o início do sistema de notas bancárias que originou o conceito moderno de dinheiro. Até este momento, o lastro do dinheiro era garantido, mas em algum momento da história, o lastro do dinheiro começou a ser modificado e abandonado. Vamos ver agora alguns fatos que levaram a isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi criado o sistema Bretton Woods, com o objetivo de reconstruir a economia mundial, evitar as instabilidades econômicas que surgiram após a Primeira Guerra, facilitar o comércio internacional e evitar a competitividade cambial que havia contribuído para a Grande Depressão da década de 1930. As nações aliadas se reuniram na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, e estabeleceram um novo sistema monetário internacional. O Acordo de Bretton Woods tinha como premissa que o dólar seria a principal moeda de reserva global, e cada dólar estaria lastreado em ouro em uma taxa fixa de 35 dólares por onça. Ou seja, cada 35 dólares valeria 28,34 gramas de ouro. Outros países concordaram em fixar o valor de suas próprias moedas em relação ao dólar, o que criou um sistema de taxas de câmbio fixas entre as principais moedas do mundo.
O sistema de Bretton Woods também estabeleceu a criação de novas instituições financeiras, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Durante as décadas seguintes, o sistema de Bretton Woods funcionou relativamente bem, mas começou a apresentar falhas à medida que a economia mundial se expandia. Com o crescimento do comércio e o aumento das economias, a demanda por dólares aumentava, o que colocava pressão nas reservas de ouro dos Estados Unidos. Além disso, a Guerra do Vietnã e o aumento dos gastos públicos nos anos 60 causaram um déficit fiscal nos Estados Unidos, o que levou a um aumento da emissão de dólares, sem a correspondente quantidade de ouro para sustentar esta emissão. Esse desequilíbrio gerou desconfiança em relação ao valor do dólar. Em 15 de agosto de 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anunciou a suspensão da conversibilidade do dólar em ouro, ou seja, o fim do padrão ouro. Isso significava que o dólar não seria mais trocado por ouro a uma taxa fixa, o que de fato desmantelou o sistema de Bretton Woods. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. A decisão de Nixon foi tomada em resposta à pressão econômica e à fuga de ouro dos Estados Unidos, já que outros países começaram a exigir a conversão de seus dólares em ouro, esgotando as reservas americanas. O fim do padrão ouro marcou a transição para um sistema de câmbio flutuante, onde as taxas de câmbio das moedas são determinadas pelo mercado, sem um vínculo fixo com o ouro. Este evento, conhecido como Nixon Shock, transformou a economia global e alterou permanentemente o funcionamento do sistema monetário internacional. Com a combinação do sistema Bretton Woods e o fim do padrão ouro, todas as moedas do planeta deixaram de ter lastro físico. As moedas se tornaram fiduciárias, ou seja, seu valor passou a depender unicamente da confiança nas autoridades governamentais que as emitem. Bancos emprestam mais dinheiro do que detêm, como visto no vídeo Por que o Bitcoin com certas medidas de valor. Quer entender mais? O link está aqui na descrição. Os bancos emprestam dinheiro para os indivíduos, gerando um crédito em dinheiro inexistente ou existente apenas de forma contábil, e isso ocorre também entre países. A economia hoje é baseada no arrasto da dívida entre países, com muitos países recorrendo a empréstimos internacionais para financiar suas atividades. Você com certeza está acostumado a ver na mídia tradicional os termos juros da dívida e dívida externa brasileira e outros diversos termos relacionados a isso. Ou seja, sem nenhum lastro você trabalha e se esforça para receber um papelzinho colorido ou números em uma conta bancária, na qual a única garantia de valor é o curso forçado e a confiança no governo do momento, como vimos no vídeo Por que o Bitcoin é o dinheiro do futuro. Confere o link na descrição. O dólar é uma moeda forte, pois os Estados Unidos representam liberdade, segurança jurídica e poder bélico perante as outras nações. O valor da moeda gira em torno da confiança na capacidade do governo de pagar suas dívidas. Se de repente as pessoas perdessem a confiança em um governo ou em seu sistema bancário, o valor da moeda poderia despencar. Este fenômeno é chamado de hiperinflação, como ocorreu em países como Zimbábue e Venezuela, onde o dinheiro perdeu valor tão rapidamente que as pessoas começaram a usar moedas estrangeiras ou até mesmo trocar bens diretamente, voltando ao escambo. E o lastro do Bitcoin? Se ele não tem lastro físico e não é emitido por um governo ou banco central, como ele pode ter valor? Será que a confiança ainda é suficiente para garantir isso? O Bitcoin, como uma moeda digital, parece muito estranho a diversas pessoas, pois não parece seguro um dinheiro que não existe, como se o dinheiro fiduciário existisse. Porém, sua estrutura garante sua veracidade. O lastro do Bitcoin está baseado nas regras de mineração, e a mineração consiste em inserir um novo bloco contendo transações financeiras na rede. Cada minerador concorre para resolver um problema matemático que consiste em encontrar um hash. O hash
consiste em pegar um conjunto de dados e transformar em uma sequência de caracteres em formato hexadecimal única. Imagine o hash como uma impressão digital ou um QR Code, que represente esses dados. Seria como transformar uma tabela de Excel em uma palavra e essa palavra representasse todos os seus dados. No entanto, não basta apenas encontrar um hash. Ele deve atender a dois requisitos: começar com um número específico de zeros e ser menor ou igual ao valor hexadecimal alvo determinado pela rede. Para gerar um novo hash, o minerador utiliza um carimbo de data e hora, chamado timestamp, e um número aleatório conhecido como N11, que é utilizado apenas uma vez. O minerador então pega a lista de transações, o hash do bloco anterior, o timestamp atual, que deve ser maior que o do bloco anterior, e o N11 para gerar um novo hash. O minerador então aplica o algoritmo criptográfico SHA-256 nesses dados, gera o seu hash e valida esse hash de acordo com as características impostas pela rede. Caso esse novo hash gerado seja válido, este minerador ganhou o direito de ser o responsável por inserir o próximo bloco na rede. Se não for, o N11 é incrementado e o minerador tenta novamente. O hash gerado dentro das regras da rede garante a integridade e segurança das transações, pois cada novo bloco usa o hash anterior infinitamente, o que torna praticamente impossível a alteração de um bloco já registrado. Este processo se chama Proof of Work ou prova de trabalho. Ao adicionar um bloco, o minerador é recompensado com novos bitcoins. Não há bitcoins grátis. Todos os bitcoins gerados são recompensas de um grande esforço computacional, energético e industrial, pelos quais os mineradores pagam o preço com recursos e trabalho. E de posse de seus bitcoins, sua veracidade pode ser verificada por meio de ferramentas chamadas Block Explorers, que permitem consultar todas as transações pelas quais o Bitcoin passou, até chegar ao bloco de origem. Esta dificuldade e esforço empregados na busca pelo hash garantem veracidade, segurança e honestidade ao Bitcoin. Portanto, o seu lastro é a transparência e segurança na emissão de cada novo Bitcoin. Por que o Bitcoin não depende de confiança? Porque ele não tem dono e é gerado e mantido por regras claras e fixas. Não é possível aumentar seu estoque, pois toda a sua política financeira já está codificada de forma transparente. Há 16 anos, o sistema de Proof of Work funciona na rede Bitcoin, que tem 99% de uptime, ou seja, durante 16 anos ele ficou apenas 1% com sua rede parada, e enquanto ao menos um nó da rede Bitcoin estiver ativo, a rede toda está segura. Não interessa o que é Bitcoin, e sim o porquê o Bitcoin é importante para a sociedade atual. Para você que acompanha o canal Porquê Bitcoin, nosso muito obrigado, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.